Bom domingo, bom encontro, muito boa tarde para todos vocês, para todas vocês. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um encontro com os amigos, é um encontro com os amigos espirituais, é um encontro com a nossa criança interior. Curso Jesus e a Criança. Essa releitura do livro tão precioso, O Pequeno Príncipe, à luz do muitas vezes mais precioso Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês num momento tão essencial, numa prática tão fundamental para esse momento das nossas vidas. Gosto muito da passagem do Evangelho em que, estando em seu barco precário, em meio ao mar de Genezaré, o barco foi colhido por uma enorme tempestade. Os discípulos não sabiam mais o que fazer, tinham esgotado seus recursos e a ameaça era evidente. No máximo daquele evento climático, apenas um dos discípulos, lembrou-se que Jesus dormia no fundo do barco. Foi lá, acordou o mestre, que foi para frente do barco, repreendeu a tempestade, acalmou os elementos instantaneamente e eles puderam seguir viagem. Nesse nosso momento, essa passagem é ainda mais saborosa, ainda mais preciosa, porque nós estamos atravessando a mais violenta, a mais tenebrosa tempestade de todas as nossas vidas. Nunca foi tão grande o assédio das trevas, nunca foi tão grande o desespero das criaturas, o pessimismo, o ódio, a descrença. E o desafio é, em meio a essa tempestade, quem de nós terá a lucidez de lembrar-se de Jesus? Quem de nós terá o discernimento de despertar o Cristo que dorme em cada um de nós? Precisamos muito de paz. E é o Cristo em nós que, desperto, acalmará a tempestade. Claro que os fatos que têm que ocorrer continuarão a ocorrer. Acalmar a tempestade não é evitar os fatos. Acalmar a nossa tempestade é nos dar novos olhos, nova maneira de encarar o mundo. Até agradecer a tempestade, porque ela vem harmonizar as energias, ela é uma limpeza atmosférica que é preciosa. É insuficiente dizermos que há males que vêm para bem. Simplesmente os males não existem e todos os aparentes males, não é que há alguns males que vêm para bem, todos os aparentes males, porque o mal não existe,
vem para bem. Tudo é terapêutico no Hospital de Deus, tudo é pedagógico na escola do Pai. Temos que despertar o Cristo em nós. E para chegar no Cristo, o próprio Mestre orientou para deixar ir a ele as crianças. Não serão os adultos que chegarão até Jesus. Serão as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque daqueles que forem como crianças será o reino dos céus. É muito forte isso. Somente aqueles que reconhecerem suas crianças interiores, acolherem suas crianças interiores, estimularem suas crianças interiores, somente esses chegarão a Jesus. Por isso é tão importante consultarmos Jung, Carl Gustav Jung, discípulo complementador e até de algumas formas opositor de Freud. Por isso é tão importante ouvirmos Milton Nascimento quando canta "Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Cada vez que o adulto balança, ele vem para lhe dar a mão." Deus nos deu esse presente, esse norte, esse orientador. Não um orientador externo, um orientador interno. Todos nós já fomos criança. Todos temos a vivência do ser criança, a leveza, a alegria, a curiosidade, a disponibilidade afetiva, a confiança nas pessoas. E só aqueles que cultivarem, que mantiverem, que se fortalecerem nessas características da criança, entrarão no reino dos céus. Claro que a criança a que Jesus se refere não é do corpo. Claro que a criança a que Jesus se refere é toda criatura que apresenta e cultiva essa atitude interior. Confiança, disponibilidade afetiva, alegria. Precisamos demais voltar a ser criança. Você topa? Essa é a proposta do nosso curso. Hoje, trabalharemos uma das principais doenças que fazem com que nós nos tornemos adultos. Se todos nós já fomos crianças, se ser criança é a condição da evolução espiritual, por que deixamos de ser? Há um momento que nos faz adultos. É na relação humana. Quando nós nos relacionamos com outras pessoas dentro dos parâmetros que temos nos relacionado até agora, vamos nos transformando de crianças em adultos. E quais são esses parâmetros? Uma das principais armaduras que nós vestimos e que nos faz adultos, rígidos, agressivos, é a crença na guerra, a crença na competição, a crença na disputa.
Onde quer que haja duas pessoas, nós nos vestimos de guerreiros, competidores, violentos. Essa crença tem nos enrijecido, tem nos adoentado, tem nos transformado, as nossas crianças, nesses seres adultos que pela sua rigidez quebram por toda parte. Como fazer para nos fazermos criança novamente? Primeiro, claro, toda cura exige um diagnóstico. Precisamos reconhecer, que trazemos a criança dentro de nós e que temos corrompido as nossas crianças com a crença da guerra, da competição. E mais do que isso ainda, se a crença da competição é um vício terrível da humanidade, há um vício dentro do vício. Porque, afinal de contas, poderíamos usar a competição para nos melhorar, para nos fazermos melhores a cada dia, a cada momento. Mas nós, além de acreditarmos que a vida é uma guerra, por acreditarmos que a vida é uma guerra, mas além disso, dentro disso, por preguiça de nos melhorarmos, de nos elevarmos, nós temos optado por diminuir, atacar, apequenar os outros. Aquele que quer ser maior que o outro, mas tem preguiça de se aumentar, corta a canela alheia, para viver a ilusão de ser maior que o outro. Como o outro faz o mesmo conosco, é por isso que nas relações as pessoas se apequenam, se amesquinham, se diminuem. É por isso que nos tornamos adultos. Vamos lá? Temos estudado aqui o livro O Pequeno Príncipe, promovendo uma releitura à luz do Evangelho. Esse livro, Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, que é fruto desse trabalho, ele nos traz hoje esse vício dentro do vício, que nós aqui chamamos de criticismo ou mania de criticar. Trata-se do capítulo 20, já na parte final do nosso livro, A Mania de Criticar. Como todas as vezes, nesses nossos domingos, temos lido o capítulo e comentado parte por parte. Vamos lá? Capítulo 20, A Mania de Criticar, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Do alto, o pequeno príncipe descobriu e seguiu uma estrada. As estradas vão todas em direção aos homens. Façamos uma pausa e contextualizemos o início desse capítulo. O pequeno príncipe se viu ameaçado no seu planetinha de origem e foi buscar soluções percorrendo astros do universo. Passou por um conjunto de asteroides, cada um deles habitado por um ser humano apenas, e nessas visitas foi conhecendo e se autoconhecendo, olhando e refletindo, até que chegou à Terra. Na Terra é que se dá o início desse capítulo 20.
Ele se viu num deserto e se alegrou quando viu uma estrada. Por quê? Diz ele no livro, as estradas vão todas em direção aos homens. Continuando o capítulo, todos os caminhos levam a Roma, dizia César, o aparentemente divino. César era cultuado na civilização romana como um deus. Todos os caminhos levam ao amor, revela Jesus, aquele que é aparentemente humano, mas que na verdade alcançou um nível de pureza, de plenitude, que se aproxima mais do Criador do que da criatura. E nós, quando deixaremos a obsessão pela vitória aparente? Quando inverteremos nossos rumos para avançar a verdadeira vitória? Não é? Quando questionaremos com o grande príncipe de que vale ganhar o mundo todo e perder sua alma? Precisamos questionar essa crença de que a vida é uma guerra. De que avaliamos nosso avanço, nosso estágio, nos comparando, guerreando, disputando, atacando os outros. Ao contrário, a virtude jamais será fruto da guerra, a virtude sempre é fruto da paz. Não é? Nós vemos o pequeno e o jardim cheio de rosas que ele encontrou. Já acusamos, como ele, que eram iguaizinhas à rosa que deixou no seu planeta. Entretanto, atribuir insignificância aos seus 3 vulcões, que lhe dão pelo joelho, ante as altas montanhas da terra, atribuir vulgaridade à sua rosa, que em seu planeta é tão rara e aqui é tão comum, é símbolo para uma mania do Pequeno Príncipe de todos nós: criticar tudo. Criticar tudo à nossa volta. O Pequeno Príncipe precisou pouco, porém, para perceber e concluir. Há uma fala preciosa nesse capítulo do Pequeno Príncipe. Ele diz assim: isso de criticar e atacar as rosas e as montanhas de seu mundo, isso não faz de mim um príncipe muito grande. Ele percebeu que a mania de criticar tudo é para nos engrandecer. Mas foi além, percebeu também que criticar tudo não fazia dele um príncipe grande. É triste a ilusão daquele que pensa crescer cortando a perna dos outros. Deitado na relva, ele chorou. E nós, quanto demoraremos para perceber que essa teimosia em diminuir os outros, que também é dos outros, só pode apequenar todos nós. Parece triste a desilusão, mas triste mesmo é viver iludido. Incômodo cair com um avião no deserto, mas sem isso, Antoine não cairia em si, não encontraria a criança dentro dele. Consola-nos o grande príncipe, o qual estamos aprendendo a encontrar dentro de nós. Ao confirmar que será
com o mesmo aviãozinho que caímos, consertado com humildade, paciência e perseverança, que nos ergueremos aos céus. Há um avanço real. Não contra o outro. Há um avanço real destinado àquele que busca ser melhor, ser maior, não do que o outro, mas do que ele mesmo. Eis a grande meta da criatura. Como disse Allan Kardec, buscar ser hoje um pouco melhor do que ontem, buscar ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Esse é o grande sentido, é o sentido sadio da ambição. E para esse ser mais, precisamos servir mais. Porque é dando que se recebe. É ensinando para os outros o que sabemos que nos tornamos mais sábios. Ao contrário, nos congelando na nossa postura, na postura da arrogância, da pretensão, nos tornamos mesquinhos, menores. Esse grande príncipe, Jesus, destino ao qual chegaremos no veículo do pequeno príncipe, a criança, precisa ser redescoberto. Ao longo das muitas vidas temos nos sobrepesado, nos aprisionado em mágoas, culpas, pelo erro que nós cometemos, pelo erro que cometeram conosco. Nós temos acumulado toneladas de culpas, toneladas de mágoas. Não poderíamos mais evoluir assim, estaríamos completamente impossibilitados se Deus não nos socorresse com a reencarnação. Na reencarnação, especialmente durante a infância, todas as memórias de vidas passadas são colocadas no nosso inconsciente. Como um celular que coloca seus programas e arquivos nas nuvens, ficamos rápidos para aprender, para operar, para fazer as coisas, para amar. A infância é sim a grande referência de como devemos viver todos os momentos das nossas vidas. Nada reter, nada nos apegar, muito menos ao erro cometido por nós ou o erro que os outros cometeram conosco. Aprendamos com os erros, nossos e dos outros, e avancemos. Quem não perdoa rasteja, só quem perdoa voa. Compreendamos que ninguém aprende sem errar numa escola, em qualquer processo educativo. Aceitemos o nosso erro, aprendamos com o nosso erro e acertemos finalmente. É destino de todo aquele que aceitar seus erros e aprender com eles, errar cada vez menos. É assim que nos elevaremos. Sem nenhuma relação com o erro alheio. Com essa postura do acerto, do crescimento, pela solidariedade, pela compaixão rumo ao amor, só poderemos ficar mais alegres com o acerto alheio, com as vitórias alheias. As vitórias dos outros serão também nossas vitórias. Como são vitórias dos pais, as vitórias dos filhos,
como são vitórias dos professores, os crescimentos dos seus alunos, como se realiza junto aquele que ajudou a cada vitória do ajudado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação alheia que nós mesmos seremos ajudados em nossa transformação própria. Abramo-nos para essa nova atitude de cooperação, de perdão, de compreensão, de empatia, de compaixão, de reciprocidade, de gratidão, de fraternidade e de amor. Isso é crescer de verdade. Crescer com o crescimento dos outros. É isso que nos trará a verdadeira evolução. Paz e bem, que esse estímulo à evolução permeie, transborde desse nosso espaço, alcançando todos aqueles que querem ser maiores que os outros através de guerras, matando, através de guerras, tomando a terra dos outros, através de guerras que, pela fome, matam idosos e crianças. Pelo terror, matam inocentes para atingir as lideranças. Sejamos nós, esses lúcidos e solidários, que entenderam a ilusão do caminho da competição e a verdade do caminho da cooperação. Que a compaixão, o serviço compassivo, é um fabuloso exercício para expandirmos, ganharmos pontos de vista dos outros e crescermos um pouco, que seja, a cada ajuda. Muito feliz por estarmos juntos, muito feliz por esse caminho, que toda a Terra avance, nesse avanço que cada um de nós aqui está sendo hoje convidado a trilhar. Paz e bem, graças a Deus, serviço compassivo para toda a humanidade da Terra. Muito bem. Vamos saudar então os amigos que estão aqui conosco. Marcos Magrelo, Maurício, desculpe a pergunta. Esse livro, Pequeno Príncipe, é o mesmo livro infantil do Pequeno Príncipe? Desculpe a minha ignorância. Não há problema nenhum, Marcos. Está tudo certo. Esse livro que nós fizemos é essa releitura do livro O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Nós tomamos o livro O Pequeno Príncipe e relemos capítulo a capítulo, fala por fala, à luz do Evangelho, e gerando esse nosso livro, que não é O Pequeno Príncipe, mas é entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe. Os interessados, se houver algum, podem nos procurar. Toda a renda desse livro e de todos os nossos livros, há livros para fazer o Evangelho no Lar, há livros de autoconhecimento com Paulo de Tarso, há livros de revisão do nosso caminho de alcançar Deus. Todos eles têm a renda revertida para projetos sociais. Ficaremos muito felizes de atender os interessados. E mais ainda, de saber que estamos juntos em práticas como o autoconhecimento, como a religação com Deus através do amor, o Evangelho no Lar. São momentos preciosos que será muito melhor trilharmos juntos.
Diana Costa dando seu boa noite, Marcos Magrelo também, Sonica Lima também. Ficamos muito felizes e nunca cansamos de convidar, caso você entenda pela utilidade desse material, a compartilhar. Paz e luz a todos, ótimo final de domingo, ótima semana. Estaremos aqui de segunda a sábado com Oração Ação e no domingo que vem, às 17h30, mais um encontro do curso Jesus e a Criança. Um grande abraço a todos, ótima semana.